Olá! No caso dessa semana, eu falei a respeito de assexualidade. Então, nesse vídeo, eu vou falar algumas coisas mais técnicas a respeito disso, o que é a sexualidade, qual a diferença de assexualidade para falta de desejo sexual, dentre outras coisas. Bom, o que seria a sexualidade a princípio? A sexualidade, ela engloba pessoas que não sentem atração por nada nem ninguém, não sentem atração sexual. É uma coisa muito complicada da gente explicar, porque a maioria da população se identifica com alguma orientação sexual. Eu me atraio sexualmente por homens, eu me atraio sexualmente por mulheres, eu me atraio sexualmente por ambos. E nós temos aí a pessoa que não se atrai sexualmente. A assexualidade, aqui no tratamento de saúde, nós consideramos como uma orientação sexual. Mas dentro da comunidade assexual também se considera a possibilidade de uma não orientação sexual, e tá tudo bem. Dentro da minha linha de trabalho, eu sempre gosto de pontuar que os nomes, os termos, eles não servem eles não devem nos estigmatizar. Tipo, eu preciso me enquadrar em algumas dessas comunidades, eu preciso me entender como heterossexual, como homo, como bi, como assexual. Não, você não precisa. Esses termos, eles existem apenas para você compreender que você não está sozinho, para a gente saber como tratar, para a gente poder dar um nome e poder compreender, conseguir produzir material científico, conseguir produzir protocolos de tratamento, dentre outras coisas. Então, o que eu vou dizer aqui não é para estigmatizar nem rotular ninguém. A ideia é que se compreenda e que a gente cada vez mais consiga respeitar todos os tipos de modos de viver a sexualidade. Passou da hora, não é mesmo? A primeira questão é sobre o termo da assexualidade. A pessoa, ela é assexual. Porém, nos estudos científicos, principalmente nos mais antigos, até nos que eu estudei na minha pós-graduação de sexologia, ainda se utiliza o termo assexuado. E a comunidade assexual não tem aceitado muito bem esse termo. Inclusive, fiz um post há uns 2 anos atrás que eu falava assexuado. Por quê? Porque era aquilo que eu tinha aprendido. Eu ainda não tinha entrado em contato com a comunidade, eu ainda não tinha pesquisado tão a fundo, eu não tinha tanta vivência de consultório e eu acabei utilizando o termo que estava nos artigos científicos. Marcele, então qual que está certo? O que está certo é o que está mais adequado. Então, para minha prática clínica hoje é mais adequado eu falar assexual do que utilizar o termo assexuado, mesmo porque assexuados são alguns seres da natureza que não precisam trocar gametas, que não precisam fazer sexo, que não precisam fazer troca para poder se reproduzir. Eles são assexuados, não quer dizer que eles não têm sexo nem gênero, eles são assexuados. Eu vou dar uns exemplos de alguns aqui, vou colocar aqui porque de cabeça eu não tô lembrando não. Aliás, lembrei, tem alguns tipos de cobra, tem a estrela do mar e vários outros bichos. Então, se você for falar a respeito do assunto, procura utilizar o termo assexual e não assexuado, porque você corre menos risco de aborrecer uma pessoa, ao invés de entrar num debate. Eu vi no artigo científico que ainda utiliza assexuado. Olha, em relação a sexo, a sexologia, a tratamento sexual, tratamento de saúde, a gente tem ainda muito caminho para percorrer, a gente está fazendo tudo aqui no Ao Vivo e a Cores mesmo. Marcele, então como que eu sei se eu sou assexual ou não? Como identificar se eu sou uma pessoa assexual ou não? Primeira coisa, quando se trata de orientação sexual ou não orientação sexual, quem decide isso é a própria pessoa. Não existe um diagnóstico, porque não é uma patologia. A pessoa assexual não está doente. Ela só procura tratamento para lidar com ignorância das pessoas, algum problema emocional que ela tenha, para se entender, para compreender do que se trata a própria sexualidade, mas jamais para se enquadrar em algum nome, em algum modo de se comportar, em algum modo de viver a sexualidade dela, ok? Então não é uma pessoa, não sou eu, não é um artigo científico, não é ninguém
que vai dizer para você que você é assexual, que você é homossexual, que você é heterossexual, que você é bissexual. Portanto, não existe ninguém capaz no mundo de dizer para outra pessoa qual é a orientação sexual dela. Isso é uma coisa que a própria pessoa se declara, então precisa de bastante autoconhecimento. Marcele, pesquisei, olhei, entrei nas comunidades, não me enquadrei em nada. Então, a sua sexualidade é sua. Marcele, estou com dificuldade de lidar com isso. O que eu faço? Procura um psicólogo, sexólogo para te ajudar. Como eu disse, os termos, eles não existem para você se encaixar neles, mas simplesmente para a gente saber como lidar, para a gente saber do que trata, para ter um nome para falar. Então não se preocupa com isso, procura apenas se entender e viver a sua sexualidade do seu jeito, ok? Voltando a falar sobre assexualidade. Como eu disse, a pessoa assexual, ela não sente atração sexual por ninguém, o que não quer dizer que não faça sexo. A pessoa assexual, ela faz sexo por N motivos. Ela faz sexo porque deu vontade, ela pode fazer sexo para agradar alguém, ela pode fazer sexo para haver reprodução, mas a questão da atração sexual, que é aquela coisa quando você olha para alguém e fala, nossa, essa pessoa é meu número, ou então, nossa, gostei e tal, aquela coisa, não existe, só isso. A pessoa assexual, ela se apaixona, ela se envolve romanticamente, ela beija na boca, ela abraça, ela faz tudo isso. Só que ela não tem aquela questão da sexualização que, vamos combinar, a nossa sociedade é extremamente sexualizada, então às vezes passa dos limites. Então aquela coisa de que, nossa, né, que fica atiçando ali a sexualidade da pessoa, o desejo sexual da pessoa o tempo inteiro, não vai atingir, não vai fazer efeito para essas pessoas. Não se trata de pessoas frias, não se trata de pessoas frígidas e não se trata de pessoas com baixo desejo sexual ou com algum problema de desejo sexual. É importante frisar que, por conta de uma cultura mais machista, uma cultura bem excludente, nós temos aí muitas mulheres se considerando assexual sem ser por causa do machismo, que a fizeram detestar, não gostar, repelir o sexo. Isso é muito diferente. E me lembra uma pergunta que foi feita lá no Instagram. Marcele, uma pessoa que sofreu abuso sexual, um trauma sexual, ela se torna assexual? Não, porque nós consideramos como uma orientação sexual, e orientação sexual nasce com a pessoa. Você não escolhe por quem, pelo que você vai se atrair sexualmente. Então, um trauma, ele não é capaz de alterar a nossa orientação sexual, mas é capaz de alterar a forma que nós vivemos o sexo. Então, a pessoa, ao invés de ser assexual, ela, no caso, seria uma pessoa que não consegue se relacionar sexualmente, não exclui ali a orientação da pessoa. E nesses casos tem tratamento psicológico e a pessoa passa a viver da forma que ela achar melhor, do que fizer mais sentido para ela, sem que haja aquele sofrimento, sem que haja algum peso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa que eu achei muito interessante é que no relato da pessoa e nas pesquisas que eu fiz a respeito disso, muita gente passa a fingir que faz sexo nas rodinhas de conversa para não se sentir excluído ou até para não ser pressionado, ou seja, até nisso as pessoas pressionam. Então, se você não faz sexo, você tá errado. Se você faz pouco sexo, você tá errado. Se você faz muito sexo, você é um maníaco sexual. As pessoas vão regular. Então, é o que eu falo muito lá no Instagram, um mundo que lute. Se preocupa em entender a sua própria sexualidade, o que é melhor para você, qual que é a sua orientação. Se não existir um nome para o seu tipo, para o seu modo de viver o sexo, tudo bem, dá o seu nome ali. Eu tenho ali o jeito Marcele de viver. Qual a sua orientação sexual? Minha orientação sexual é Marcele. Vamos combinar? Ninguém é obrigado a fazer sexo. Sexo, ele deve ser feito quando a gente está com vontade, quando a gente decide fazer. É apenas uma, né? Uma sexóloga falando isso, mas eu tenho que falar. É apenas uma parte da nossa vivência. Nós temos 1 zilhão de coisas para dar conta na nossa vida. Nós temos nossos sentimentos, nós temos comida, nós temos romance, nós temos profissão, nós temos áreas com sub-áreas com muita coisa para dar conta. Então a gente ficar nessa cultura extremamente sexualizada que
no Brasil também é uma coisa assim um pouco maior que em outros países, a gente fica... Perdi o fio da meada, mas tudo bem. Enfim, as pessoas que lutem, se conheça, faça terapia por você, não pelos outros, seja feliz, porque a gente não sabe o tempo que a gente tem aqui nessa terra para viver, para sentir as coisas, e como eu disse, sexo é apenas um dos aspectos. Não é a única fonte de prazer que o ser humano tem. Nós temos N formas de sentir prazer. Olhar para esse mar bonito que eu tô olhando aqui é uma fonte de prazer maravilhosa. Entende? Agora, se você tem alguma dúvida ainda, se eu passei por alguma coisa batido ou você quer fazer algum apontamento, pode me mandar mensagem. Eu tô nas principais redes sociais. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho aqui o consultório para dar conta, né? Mas eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Seja feliz com você mesmo e tchau, tchau!